Boa tarde novamente a todas e todos, agradeço a participação, né? Eu creio que pelo horário é uma participação massiva, né? Eu considero que houve bastante interesse nesse assunto, até porque cedo ou tarde a gente vai ter que tomar essas decisões, né? Cruciais, né? Para para nossa vida pós trabalho, né? Trabalho efetivamente oficial, né? Que a gente tem como obrigação, né? Até interessante que a gente tenha essa opção, porque a opção que nos resta, não havendo essa opção, não é muito viável, né? Então, a gente, cedo ou tarde, a gente vai ter que fazer essa opção por aposentadoria, qual a melhor maneira da gente optar e calcular, né? Os nossos proventos após a nossa vida profissional, né? Porque a vida continua após isso também, né? E eu constato assim que a nossa categoria ela está ficando envelhecida, né, em virtude da pouca reposição dos nossos quadros, né? Então esse assunto me parece cada vez mais premente para que a gente aborde, né, e elimine dúvidas, né? É, eu já havia me identificado anteriormente, volto a me identificar, sou Fábio da Maia, né, diretor de assuntos jurídicos da FenaSojaf, e ainda presidente da Interojaf-Sul. Fico também muito honrado em promover esse encontro, né? Eu gostaria também de mencionar, né, todas as entidades regionais que também ajudaram a participar e a promover esse evento, né? Eu vou citá-las agora, ao JUS do Distrito Federal, ao Justa de São Paulo, né, na pessoa do Tiago Gonçalves, que foi, acho que, o indutor desse nosso encontro, a Sojaf da Bahia, a Sojaf do Distrito Federal, a Sojaf do Rio de Janeiro, e a Interojaf Sul e a Sojaf do Mato Grosso do Sul. São as que ajudaram a gente na promoção desse evento. E eu agradeço muito, né, o empenho que elas demonstraram, né, nessa atividade. Então, agora, eu vou passar rapidamente a palavra para a Mariana, ela vai fazer algumas breves considerações, e depois o doutor Rude vai começar vai começar a dar a sua aula, né, na qual a gente está bem interessado em aprender as suas lições. Mariana, é contigo aí. Obrigada, Fábio. Gente, eu sei que o tema é super, realmente desperta aí um interesse muito grande, e eu queria passar para vocês alguns dos dados que a gente apurou no último censo dos oficiais de justiça. Na verdade, a gente ainda vai fazer uma análise e uma divulgação oficial, mas só para adiantar aqui um pequeno spoiler para vocês dos resultados alarmantes, eu diria até, que a gente verificou com relação ao envelhecimento do oficialato. Para vocês terem ideia, cerca de 64,6, quase 2/3 do nosso pessoal tem idade acima de 46 anos. E cerca de 25% estão na faixa de 56 a 65, e temos também um percentual de 66 anos ou mais, é um percentual aí menor, cerca de menos de 5%. Mas nós temos, basicamente, 2/3 do nosso pessoal está acima dos 46 anos. Com relação ao tempo de exercício, nós temos aí mais ou menos 20% do pessoal de 1 a 10 anos, e nós temos de 11 a 20 anos 35% e alarmantes 45% acima de 20 anos de exercício. Quer dizer, quase a metade do pessoal está com mais de 20 anos de casa, que prova que essa análise que nós estamos fazendo aqui ela é extremamente pertinente. E, para fechar esses dados, 14% dos oficiais de justiça estão recebendo abono de permanência. Então, quer dizer, é uma parte relevante do nosso quadro que a gente, né, vai perder a qualquer momento, e sabemos que estamos com muita dificuldade de reposição. Lembrando que esses resultados do censo, a gente teve cerca de 3.000 respostas de colegas, tanto federais quanto estaduais. Então, essa é a realidade em todo o país. Mas vocês estão interessadas e interessados mesmo em ouvir o Dr. Rude? Eu vou passar rapidamente a palavra para ele, vou só destacar algumas
das atividades que a gente tem cumprido nessa semana, nessas últimas semanas, sem me aprofundar muito nelas. Seguimos aqui em Brasília, gente, fazendo o trabalho na Câmara dos Deputados, no Senado, avaliando a conjuntura, esse cenário. Estamos aí, né, na sucessão da presidência das duas casas, muita coisa acontecendo, e a gente está avaliando se ainda vai ser possível votar alguma coisa, né, dos projetos que nós estamos acompanhando, os projetos aí de nosso interesse. O risco, né, da atividade, o porte de arma, e temos uma grande alegria de certa forma, também uma tristeza de estarmos perdendo o Ricardo Silva. Todo mundo deve se lembrar que o Ricardo, né, do TJ de São Paulo, nosso colega oficial de justiça, que recentemente ganhou o pleito da Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, estamos aí nas últimas semanas da atuação dele. Ganharemos um oficial de justiça à frente de uma prefeitura de uma cidade de quase 800 mil habitantes, uma cidade importante como Ribeirão. Então, isso também vai trazer uma grande visibilidade para a gente. Temos acompanhado também as reuniões do Fórum de Carreira. Essa semana está acontecendo também a reunião do Conselho Permanente da União Internacional. Estamos lá representados pelo diretor Malone Cunha, né, que é o nosso diretor de Relações Internacionais. E tudo isso, gente, sempre a gente gosta de lembrar, todo esse trabalho ele está sendo feito em conjunto com os nossos colegas estaduais. As entidades nacionais que os representam são a FESOJUS e a AFOGEBRA. Esse trabalho nosso é coletivo, a caminhada é coletiva, então o que tem nos garantido muitos avanços, muita conquista, e nesse rumo a gente vai prosseguir. Então é isso, Fábio. Devolvo para você, então, a condução. Tenho certeza que vai ser um excelente debate. E obrigada a todas e todas que estão presentes aqui. Estamos com um volume bom aqui de participação, muitos inscritos. Acho que ainda tem muitos colegas para chegar. Obrigada, Fábio. Obrigado, Mari. Obrigado. O Tiago Gonçalves chegou, eu gostaria de convidá-lo só a falar algumas coisinhas também, ele que foi o criador desse evento, né? Então, se ele quiser se manifestar alguns minutos, alguns segundos, a gente agradece bastante a Claro, participação. Fabinho. Tudo bem? Boa tarde, colegas. Estão me ouvindo? Maravilha. Saudando aqui o Fábio, a Mariana, em nome deles, toda a diretoria da FenaSoJaf, que tem feito um bom trabalho. Agradecer o Dr. Rude, que desde o começo se colocou à disposição para, enfim, para ajudar a gente a entender um pouco esse processo. Teve uma origem aqui na Ujustra, né, de um colega que estava reivindicando a aposentadoria, o protocolo. E o Valdeci, eu acho que inclusive está aqui, depois vai poder dividir com a gente um pouco a experiência dele, mas que o tribunal, não só para ele, mas para outros colegas também, estava dando mais de uma opção de aposentadoria, né, na hora de aposentar, independente da questão se tinha migrado ou não para o FUNPRESP, né, não era essa a questão, a pessoa não tinha migrado para o FUNPRESP, e o tribunal estava dando mais de uma aposentadoria, estava sinalizando uma possibilidade de revisão após 5 anos também, enfim, e aí a gente resolveu fazer em parceria aí com a FenaSoJaf. O Fábio, desde o início, se colocou à disposição para ajudar a gente a construir, a tocar isso. Então, a ideia é um pouco essa, gente, ouvir o Dr. Rude, né, e depois algumas perguntas a respeito, convidando todos e todas aqui, no dia 5 de dezembro, na nossa Aljustra vai fazer 15 anos, e a gente vai ter uma confraternização nossa aqui em São Paulo. Nós garantimos os comes e bebes, né? A vinda e a estada aí ficaria por conta das entidades, ou pessoalmente, se vocês quiserem passar um final de semana aqui, mas os comes e bebes ficam convidados e convidadas. E também, aí, Fábio, devolvendo já para você na sequência, nós da Aljustra aqui, junto com a maioria das entidades associativas, tiramos uma nota, né, enquanto Conselho de Representantes, nesse debate do Sindicato Nacional próprio. Então, quem não leu, eu sugiro que leia, porque lá
né? O objetivo aqui da reunião não é esse, mas lá tem os argumentos que nos levaram a chegar na posição de sermos contrários à ideia do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça, que vai ter a assembleia dia 12. Então, é mais para um convite à leitura, né, dessa nota do que um debate em si, porque o debate é focado na nossa aposentadoria aqui. É isso, Fabinho. Obrigado, um abraço, Mari e demais colegas, bom vê-los. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, Tiago. Bom, vou passar agora a palavra ao doutor Rudimeira Cassel, né, sócio do escritório jurídico Cassel, Rosarim Santos e Rodrigues, que assessora, né, a FenaSoJaf e várias outras entidades representativas das servidoras e servidores do serviço público, dentre associações e sindicatos. Eu tenho, pessoalmente, a mais profunda admiração por Dr. Rudi, né, não só pela incrível capacidade jurídica dele, mas mais ainda, né, se é que é possível, pelo seu engajamento com as causas que nos afligem, né? E dessa forma, hoje o Rudi vai abordar inicialmente a regra geral de aposentadoria, né? Período de transição, condição de insalubridade e opções pela média ou pela paridade, né? Aonde que seria mais viável uma ou outra. Doutor Rudi, fique à vontade, a casa é sua. Obrigado, Fábio. Cumprimento a Mariana, presidenta da FenaSoJaf, Fábio, Tiago e todas as serronias, que é um patrimônio do oficialato, que está aqui conosco, e todas as oficiais e os oficiais que hoje participam conosco aqui da reunião. Vocês conseguem me ouvir bem? Ótimo. Eu fiquei surpreso positivamente pelo quórum, porque nós já estamos em praticamente 80 pessoas, para uma quinta-feira, 14 horas, falar de previdência do servidor público é um feito assim, magnífico. Parabéns à organização e aos que se dispuseram aí a participar hoje aqui conosco. O que eu vou falar hoje aqui é interessante porque um dos temas que pautou o início da nossa assessoria para a FenaSoJaf foi a aposentadoria, né? Naquela época ainda lutávamos pela aposentadoria especial num quadro onde as regras gerais eram bem menos prejudiciais do que são hoje, né? E provavelmente, se nos reuníssemos daqui a mais alguns anos, voltaríamos a falar disso, tendo que reformular várias coisas, vários aspectos em relação à aposentadoria do servidor público e dos oficiais em particular. Mas um dos diferenciais do que eu vou falar aqui, que eu espero ano que vem voltar a falar daí com ele em mãos, é que isso eu vou falar aqui resumidamente, mas isso deve integrar um livro que eu vou publicar, na verdade, no ano que vem, sobre esses temas dirigidos especificamente ao servidor público, né? E vai ser uma parceria junto com o mestrado e uma editora aí que se interessou. E aí eu espero poder fornecer elementos encartados, digamos assim, para vocês também poderem analisar isso, reunindo os aspectos teóricos com os aspectos práticos que nos afligem no dia a dia. E nos afligem tanto que esses dias eu via uma simulação de aposentadoria de uma oficial de justiça e, e foi um dilema ela decidir qual opção ela faria, porque ela tinha em torno de 9 opções relacionadas, informadas pelo seu tribunal. E, diferentemente do que ocorria no passado, a sucessão de emendas constitucionais, vejam, nós tivemos a 20 de 98, a 41 de 2003, 47 de 2005, 70 de 2012, depois tivemos a da compulsória em 2015, que passou para 75, e tivemos a 103 de 2019. E já se fala, se vocês buscarem no Google, é muito fácil de verificar uma quantidade enorme de notícias sobre uma futura reforma para os regimes geral e próprios, né? E então é algo que não para e que
diferentemente do que ocorria no passado, nem o tribunal conseguiu dizer qual era a melhor opção. Vocês verem o grau de dificuldade. E o Tiago relata um caso local que o tribunal não sabia que podia fazer algo como o descarte, né, de um determinado período para melhorar o cálculo da média. E aí você se deparava, no final, nesse exemplo de 9 opções, com, na verdade, 2 ou 3 que realmente poderiam ser objeto de decisão. E, por incrível que pareça, entre elas, havia algumas em que você ficava num patamar superior pela média remuneratória, porque lembrem vocês que a emenda 103 de 2019 ela retirou a limitação à remuneração do cargo efetivo como futuros proventos. Então, na média, por circunstâncias características dessa servidora, ela ficava acima, ela ficava R$ 4.000 acima, quase R$ 5.000 acima da aposentadoria com integralidade e paridade, para ter ideia do grau de complexidade que isso pode levar. Em outras situações, isso poderia não ocorrer, a paridade e integralidade poderia ser melhor sob qualquer perspectiva, mas no caso dela, o ponto de saída, pela média, dava R$ 5.000 a mais, mesmo sem aderir, mesmo sem contribuir para a FUNPRESP. E nem tinha sentido contribuir quando já está se aposentando, né? Porque lá você tem que levar durante um tempo a contribuição para valer a pena. E, e eu sei que depois de muitas conversas e meditações, porque aí é uma decisão sempre pessoal, porque você, quando se depara com uma situação assim, você pensa, eu tenho paridade e integralidade. Normalmente isso é muito bom. Mas se eu sair R$ 5.000 à frente do que eu sairia com paridade e integralidade e for mantido o reajuste do regime geral, e os planos de carreira não forem sucessivamente reajustados num patamar adequado, eu posso, dependendo da minha perspectiva de sobrevivência à aposentadoria, pode valer a pena. Assim como, em determinadas circunstâncias ou reformas futuras, isso pode não valer a pena, mas a decisão você já tomou. No máximo, você poderia, eventualmente, pedir uma revisão, se assim fosse permitido conforme a legislação da época. Você hoje tem, por exemplo, 5 anos para pedir revisão de benefício, mas não apenas porque você escolheu errado, né? Mas porque, por alguma razão, alguma fórmula ficou melhor e ela não tinha sido analisada adequadamente. Mas também pode acontecer, como é se vocês observarem as notícias que têm saído sobre previdência do servidor, pode acontecer de que o reajuste do regime geral não seja mais o patamar da futura aposentadoria pela média, né? Nós ainda temos 2 grandes grupos de possibilidade, 2 modalidades na aposentadoria normal, né? Uma com paridade e integralidade para quem entrou até 31 de dezembro de 2003 e outra pela média, que pode ser limitada ao teto do regime geral, se você entrou no judiciário a partir de 16 de outubro de 2013, ou não limitada ao teto do regime geral, que é a média, e se você entrou antes de 16 de outubro de 2013. E, nesse caso, a média, em algumas situações, compensa optar por ela, em outras, não, né? Já sai valendo menos. Mas essas que são pela média, isso é importante a gente observar. Essas que são pela média, elas, além da média, elas não têm paridade, então elas são reajustadas pelo mesmo reajuste do regime geral da Previdência Social. No entanto, como eu dizia, algumas das manifestações de críticos da Previdência Social, que normalmente são adeptos de um neoliberalismo desenfreado, que retire todo o compromisso social do Estado a partir de uma ideia de déficit que, seja verdadeira ou não, ela não se aplica para a Previdência Social. A Previdência não é um sistema que deve visar lucro ou que precisa de superávit para ser aplicada.
Tanto que o artigo 195 da Constituição, se vocês lerem lá, que a gente esquece completamente nessa discussão, ela diz que a Previdência Social, a Seguridade, é dever de todos, né? O empresário tem que pagar pela Seguridade, seja beneficiado ou não, e tem que pagar pela Seguridade de todos. Então, quando se fala em déficit, você tem que falar em fonte de custeio, né? E fontes de custeio, se você, por exemplo, instituísse tributação sobre grandes rendimentos ou grandes fortunas, numa alíquota baixíssima, de 1,5%, 2%, 3%, você simula e vê que resolveria praticamente todo o problema do déficit previdenciário por muito tempo. Mas nem isso, né? Quando você cai lá no Congresso, você não consegue aprovar. Agora, essa discussão, há uma dúzia de projetos lá tratando disso, que para conseguir a tramitação, durante a pandemia, alguns ganharam força, passou a pandemia, todo mundo esqueceu, e como se isso fosse uma ideia proibida, como se você fosse insano se defendesse isso. Mas essa é a razão de ser da Previdência, e sempre vai ser. Do contrário, não é Previdência. Mas aí você tem a vinculação ao regime geral de previdência social como critério de reajuste na média. Mas não significa que sempre vai ser assim. Nas futuras reformas já se cogita retirar o atrelamento, por exemplo, do regime próprio ao reajuste do regime geral, ou tirar o regime geral de um reajuste que se vincule ao salário mínimo, isso já está na pauta agora da equipe econômica, quanto ao benefício mínimo, e que no restante não siga o INPC ou IPCA, né? Hoje o INPC é o indexador do reajuste anual dos benefícios do regime geral, mas não significa que vai ser sempre o INPC. Não há uma isso pode ser alterado, quero dizer. Então, a dúvida, você sempre vai escolher com dúvida. Infelizmente, a gente terá que se acostumar com isso. Seja com paridade. Olha, eu não quero paridade porque eu acho que nos próximos 10, 15 anos eu não vou ter PCS melhor do que o reajuste do regime geral. Beleza. Mas aí o regime geral deixa de ser indexado pelo INPC, passa a ser, sei lá, bianual, trianual, ou metade do INPC, ou uma outra criação qualquer, e eu caio numa cilada. Mas não era uma cilada quando eu escolhi, né? Assim como eu posso escolher por paridade, ter um PCS, se você pegar historicamente, pelo menos os últimos 30 anos, na comparação entre paridade e NPC, eles andam praticamente juntos. Em alguns períodos, o paridade vai à frente, e em outros, o INPC vai à frente. Então, depende muito do período que você vai analisar, como será o futuro, né? Como será o INPC, né? Se a inflação for baixíssima, a tendência é que o INPC seja menor do que a paridade no PCS. Paridade, lembrando, é garantia aos aposentados aquilo que é garantido aos servidores na atividade. Aplicar a eles os mesmos reajustes, inclusive quando decorrentes de reestruturação de carreira. Então, todas essas opções, sempre que você fizer uma escolha, vai deixar alguma dúvida. Mas o importante é você ponderar naquele momento. Se você sai na frente, como no caso do exemplo que eu citei, os quase 5 mil reais compensava para ela, na posição dela ali, naquele momento. E ela já tinha uma banda de permanência há muito tempo, então entendeu que sair 5 mil era melhor para o futuro que ela tem pela frente do que sair com paridade de integralidade. Mas a paridade de integralidade ainda existe. Quando a gente fala na regra geral atual, aí eu vou tentar separar isso o mais rapidamente possível entre regra geral, regra de transição, e algumas regrinhas ali sobre direito adquirido, abono de permanência, o que isso significa no contexto da aposentadoria que pode chegar ao oficial de justiça, avaliador federal ou oficial de justiça em geral. Por regra geral, a gente sabe hoje que fala em duas idades, né? 62 para mulher e 65 para homem. Essa é a regra geral absoluta hoje. E essa idade de 62, 65 foi tão exigida que só tem uma transição que vale a pena sem ter que chegar aos 62 anos
de idade, 62 para mulher, 65 para homem, para manter paridade e integralidade, que entrou lá até 31 de dezembro de 2003. Por que 31 de dezembro de 2003? Que é a data da publicação da emenda 41, quando deixou de haver paridade. E aqui entra, e integralidade. E aqui entra uma coisa que é muito importante. Quando tem reforma, inclusive agora na emenda 103 de 2019, na última reforma, se vocês observarem a grande mídia, todos eles noticiam assim, servidor, reforma vai tirar a paridade e integralidade de servidor. Agora ele vai ter que receber que nem um segurado do regime geral, como se isso fosse uma lição econômica fundamental. Bem, isso já acontece em relação à falta de paridade e integralidade pela média, que é uma espécie de fator previdenciário, desde 31 de dezembro de 2013. Isso não é novidade no regime próprio. Então, você fazer um regime próprio... A quantidade de notícia que saiu dizendo que a emenda 113 ia acabar com paridade e integralidade beira a má-fé. Assim, isso acabou em 2003, no final de 2003, no apagar das luzes. E o outro ponto, que é receber como alguém do regime geral, não receber mais, porque o servidor é beneficiado com mais, pode ganhar mais do que o teto do regime geral, que é o máximo de benefício pago pelo INSS. Isso já é verdade desde pelo menos 16 de outubro de 2013, já faz 11 anos. Então, chegar em 2019, 6 anos depois, dizendo que 13 anos depois, 16 anos depois, dizendo que isso ainda vai acontecer, de uma falsidade assim que mereceria até uma análise de quem lida com comunicação social, porque é muito triste você ver essa sucessão de notícias dizendo isso quando nem é mais assim, né? A realidade do regime geral já é realidade para todos os servidores que entraram a partir de 16 de outubro de 2013 no Judiciário, né? Porque no Executivo, em 4 de fevereiro de 2013, já era realidade também. E no Executivo, em fevereiro de 2013, passou a valer o teto do regime geral, no Legislativo, em maio, e no Judiciário, em outubro de 2013, porque foram datas diferentes de aprovação do plano de benefício lá da FUNPRESP, de cada ente, de cada poder. Então, mas todas essa forma de abordar lembra muito a ideia de um mito, né? O mito ele tem 3 requisitos. Ao longo da história, o mito, para se consolidar, ele precisa de 3 requisitos, basicamente. O primeiro deles é a oralidade. Ele precisa ser reproduzido daquela forma a ponto de virar verdade, para que as pessoas acreditem que aquilo só pode ser encarado daquela maneira. Isso acontece muito nas reformas da Previdência. Então, a oralidade, a informação, ela passa, seja pela mídia, seja de uma maneira que se pretende. O segundo elemento do mito diz respeito à memória. Se repete tanto que está vinculado à repetição. Se repete tanto uma verdade que se pretende que ela vira verdade pela memória. Quando você lembra, você resgata aquela informação. O servidor não pode ganhar mais. Vocês vão ver que vai ter reforma aí na frente dizendo que o servidor agora precisa ganhar só até o teto do regime geral. Por quê? Porque isso ficou do passado das reformas anteriores. E o terceiro elemento é tradição, né? A tradição é você fazer com que, no tempo e pela repetição, aquilo se consolide e seja tradicional você mencionar aquele tema daquela maneira. E a reforma da Previdência, ela entra num funil. Felizmente, alguns economistas hoje começaram a rever essa ideia. Se você olhar sobre mito e déficit e Estado que corta a despesa como sinônimo de prosperidade, você vai ver uma coisa que, pelo menos na década de 90, até 2005, mais ou menos, era muito difícil de ver, que são críticas ferozes de grandes economistas dizendo que o Estado ele tem que investir, porque cada vez que ele corta gasto, ele não pode exigir que o país se desenvolva. Os países que aplicaram, como a Grécia, que aplicou essa ideia de cortar despesa, entrou um caos muito maior, ameaçando até o pacto civilizatório do país, né? Então,
Mas, independentemente disso, quando você entra na regra geral, você tem ali 62 anos, 65. E a reforma estrutural mais profunda foi a de 2019, porque ela mexeu em dois eixos, assim. A de 2003 também, mas a de 2019 foi muito mais além, porque ela mexeu nos requisitos para receber o benefício, aumentando a idade de 60 para homens e 55 mulher, para 65 para homens e 62 para mulher, isso é requisito, e ela mexeu em critério. O que é critério? Vocês vão ver lá no artigo 40 da Constituição que sempre se fala dentro dele em requisito e critério. Quando a Constituição fala em requisito, ela está falando de idade e tempo. Quando ela fala de critério, ela está falando de cálculo e reajuste. Então, se mexeu nas duas variáveis, porque aí você aumentou a idade, deu uma impressão de que o tempo, a partir de 25 anos, você pode pedir a aposentadoria, né? Está lá, é um outro item da regra geral. A partir de 25 anos, eu posso pedir aposentadoria, desde que eu tenha 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Só que isso não é um benefício, essa questão dos 25 anos. Se você pensar que antes eu precisava de 30 e 35, parece que é melhor, posso me aposentar antes. Só que eu me aposento com 60% da média. Então, a partir de 25 anos, você pode pedir aposentadoria. Só que o critério de cálculo, que é o elemento que foi modificado também, faz com que você tenha 60% da média fixado em 20 anos. Né? Embora eu peça os 25, aos 20 anos, eu considero 60% da média. Como eu tenho 5 a mais, e é 2% por ano de contribuição adicional aos 20, eu tenho 70% da média. Então, eu não tenho 100% da média. Aos 25, eu tenho 70% da média. E eu tenho 70% da média, que também passa a servir como critério de cálculo. Aí vocês vão perguntar, não, mas se é 70, por que eu falo em 60? É porque tem várias modalidades onde começa em 60. Inclusive a pensão por morte. A pensão por morte é 50% hoje na regra geral, é 50% da remuneração, se o servidor falecer em atividade, ou dos proventos, se ele falecer depois de aposentado, mais 10% por dependente. Então, como tem o cônjuge ou a cônjuge, vai ser 60% da média. Então, a pensão por morte, que tenha só um dependente, vai ser 60% da média. Seja a média limitada ao teto do regime geral, seja a média não limitada ao teto do regime geral, ou a média, ou a pessoa tem se aposentado, por exemplo, com paridade e integralidade. E tem um detalhe importante, que falecer vivo se você falecer em vida, a situação é muito pior. Só não fica menor que o salário mínimo, em várias simulações que eu fiz aqui, porque o limite de pagar o mínimo é o salário mínimo, né, no regime próprio. Enquanto continuar assim, não pode ser inferior ao salário mínimo. Se você pegar um servidor que ganha 10 mil reais durante 20 anos e ele falece aos 20 anos em atividade, ou uma servidora, a pensão por morte hoje não importa quando entrou, tá? Porque isso, a pensão, a regra de pensão se aplica no momento da morte, independente de quando entrou, se tinha direito à paridade e integralidade. Você aplica para a regra da pensão por morte de quem falece em atividade duas frações. Primeiro, você simula que ele adquiriu uma doença incapacitante, e aí é 60% aos 20 anos, e depois você pega 60% desses 60% aos 20 anos. Então, 10 mil reais viram 2 mil reais e pouco, para você ter uma ideia. É uma redução de 80 e poucos por cento, em torno de 80%. É um pouco. Se for aos 20 anos, vai dar 2 mil e uns quebrados, dá um pouco mais de 20%, um pouco menos de 80% de redução. Mas veja, a perspectiva, se o dependente da pensão por morte tinha por perspectiva o que recebia a servidora ou o servidor falecido, ele vai receber só 20 e poucos por cento, praticamente 20% só disso.
Isso eu estou falando numa remuneração que é alta para o executivo, por exemplo, para as carreiras mais simples do executivo, universidades, ministérios. Ganhar 10 mil reais durante 20 anos para entrar numa média é muito. Então, você vai chegar facilmente, na grande massa de servidores do executivo, ao teto mínimo, né, não máximo, de um salário mínimo, enquanto for esse o limite, senão vai ser menos. E isso também é uma regra geral. Já se morre depois de aposentada ou aposentado, aí a pensão é calculada só com uma fração, que é 60% do que recebia no momento que estava aposentado, né, quando faleceu. Aí não precisa aplicar a outra redução de 60%, que é como se fosse objeto de uma doença incapacitante, que gerasse aposentadoria por incapacidade permanente. E ao falar aposentadoria por incapacidade permanente, eu estou falando numa outra modalidade de aposentadoria na regra geral que tem. Eu já falei para vocês daquela que supostamente dá 100% da média, que é os 65 anos de idade, 62. Falei da pensão por morte, que aí é um outro benefício. E na aposentadoria por incapacidade permanente, ela é aquela antiga aposentadoria por invalidez com outro nome e com critérios de cálculo muito prejudiciais que eu acabei mencionando ao falar da pensão por morte na atividade. O servidor que falece na atividade. Por quê? Porque é 60% a partir... Vamos supor que o servidor adquire uma doença incapacitante. Nós ainda temos hoje aposentadoria por invalidez em que a pessoa tem paridade e integralidade, né? Provavelmente algum de nós conhece alguém que se aposentou assim, seja por neoplasia maligna, que é o câncer, seja por cardiopatia grave, aquelas doenças lá previstas na Lei 8.112. Mas isso não existe mais. E não só não existe, como pode chegar lá a um salário mínimo, dependendo de quanto tempo o servidor, de qual carreira o servidor e de quanto tempo ele tinha de contribuição quando adquiriu a doença incapacitante, porque a aposentadoria por incapacidade permanente, ela começa com 60% da média também. 60% aos 20 anos, essa regra é universal hoje dentro do regime, e se ele tem 21, são 62%, porque é 2% por ano além dos 20. Se ele tem 30 anos, vai dar 80% da, da, da média, né? Não estou falando que ele vai receber o valor integral, estou falando da média, né? Então, depende da época em que ele falecer, começa com 60%, perdão, tiver a doença e tenha que se aposentar por incapacidade, ele vai perder muito, perde muito. Porque também se aplica a regra geral e não teve regra de transição para incapacidade permanente ou antiga aposentadoria por invalidez. Vocês lembram que em 2012, a emenda 70, ela manteve paridade e integralidade para quem se aposentava por invalidez, tendo ingressado antes da emenda 41, antes de 31 de dezembro de 2013. Isso acabou, não tem mais isso. Qualquer pessoa que tenha que se aposentar por incapacidade permanente hoje vai aplicar a regra nova, que é muito prejudicial. E quando eu falo em 62 e 65, que é a regra geral universal para aposentadoria voluntária, com proventos, entre aspas, que podem ser 100% da média, que é a nova integralidade. Quando a gente fala em integralidade no contexto atual, a gente está falando de 100% da média. Para essa pessoa, além de 62 anos, mulheres e 65 homens, que queira 100% da média, precisa ter pelo menos 40 anos de contribuição. Tanto homem como mulher, não houve distinção com isso. Mas por que tem que ter 40? Não é a partir dos 25? Sim, mas a partir dos 25 você conta 60% a partir dos 20. Olha a confusão que fizeram. É a pior emenda, mal redigida, você tem que subir e voltar, muito mal escrita. É assustadora a redação, assim, é um desânimo. Mas aí você começa com 60% aos 20 e tem 2 anos para cada ano, 2% para cada ano. 2% vezes 20 dá 20 mais 20, 40 para ter 100%. E aí uma das coisas que aqui eu faço uma observação, que provavelmente vai ser julgada inconstitucional pelo Supremo, é isso, em relação à mulher. Não que vai ficar muito melhor, mas em vez de 40, a mulher vai ter que trabalhar 35 anos
para ter 100% da média, porque o ministro Edson Fachin, nas 13 ações diretas de inconstitucionalidade, e nós atuamos lá, em algumas como advogados autores, em outras como Amit Curi, o ministro Fachin ele julgou inconstitucional a exigência de 40 anos de contribuição para 100% da média para a mulher, porque ele disse que no regime geral, e é assim mesmo, são 35 anos para ter esse 100% da média. Então, não tinha razão para distinguir, já que a questão é parametrizar, qual é o sentido de distinguir entre a mulher do regime próprio e a mulher do regime geral. Então, passando a decisão, já tem maioria, tá? Tem maioria folgada para esse ponto. Se não houver mudança, falta só o voto do ministro Gilmar Mendes, que deve voltar só o ano que vem. Já está disponível, ele pediu vista, era o último ministro a votar. Já está disponível para pauta, mas não vai ter pauta esse ano. O que tudo indica vai ser o ano que vem, que vai continuar. Aí, quem quer que tenha se aposentado exigindo-se 40 anos para ter 100% da média, ou que venha se aposentar assim, vai ter que ser revisado para 35. E isso automaticamente tem que ser revisado. E pode dar direito até a retroativos aí de quem teve que fazer 40 anos por alguma razão, porque pegou ali na opção da média, pegou alguma modalidade, porque tem média antes, tem média depois, de emenda 103, eventualmente pode acontecer. Mas aí vão ser 35 anos para a mulher. Provavelmente, quando eu voltar a falar sobre isso, se for ano que vem, depois do julgamento, eu não vou mais estar falando em 40 anos para 100% da média da mulher. Para o homem, continua sendo 40 anos. Esses dias eu estava num evento de aposentados e tinha 40 mulheres aposentadas servidoras e tinha só um homem. E eu não vou nem dizer o nome, que é para não desejar uma maldição para ele, mas quem estava nesse evento deve lembrar. Ele chegou e disse assim: não, eu acho que tem que continuar 40 para a mulher. Rapaz, quando terminou o evento, eu disse: estou saindo, esse cara vai ser trucidado. Ele disse que tem que ser igual, não pode ser diferente. Rapaz, era só ele lá no evento. E eu destacando como positivo isso na DEI, eu discordo, tem que ser 40. Deus me livre. Direito adquirido na emenda 103 continua sendo o mesmo do passado, né, das reformas anteriores, que é só aquele que foi obtido antes da emenda, né? Então, se a pessoa recebe abono de permanência, beleza, ela pode se aposentar com aquela modalidade, com paridade, integralidade, com os requisitos de antes a qualquer momento. Ou se ela já está aposentada, né, não vai ser modificado. Por enquanto, ainda não fizeram isso. Sabe-se lá o que vai acontecer no futuro, mas isso fica garantido. Então, para quem preencheu os requisitos antes, né? Quem, em tese, poderia se aposentar antes, mas não o fez, e aí ficou recebendo abono de permanência. O abono de permanência, ele, em tese, pode ser extinto no futuro, depende de lei. Lei que eu não sei se virá. Pra vocês terem uma ideia, tudo que eu estou falando aqui não é regra geral fixa da emenda 103, para ter ideia da desqualificação dessa emenda. Tudo isso são regras provisórias que determinam aplicar isso enquanto não vem a lei complementar ou a lei ordinária, porque agora você não precisa mais de emenda para mudar. Pela emenda 103, você muda tudo por lei, a maioria por lei ordinária, e aí salvo requisitos, idade, que tem que ser por lei complementar, mas critérios de cálculo e reajuste, você muda tudo por lei ordinária, né? O abono de permanência, então, portanto, está mantido, porque está numa das regras provisórias da emenda. Para ter noção, a contribuição que vocês pagam hoje não é a regra definitiva, é uma regra provisória do artigo 11 da emenda. Essa regra que eu falei para vocês, da regra geral, ela está lá no artigo dos 65, 62 anos, da incapacidade permanente. Está lá no artigo 10, que é uma regra provisória da emenda, até que venha a lei. E ninguém, eu acho que por enquanto, ainda ninguém se portou em dar tramitação à lei para regulamentar isso, porque a emenda já trouxe a regulamentação. E a compulsória 75 está lá também, né? Está lá prevista a aplicação enquanto durar enquanto não vem outra lei disciplinando de maneira diferente. As acumulações de pensão por morte com aposentadoria
ou outra pensão por morte, elas tiveram várias restrições. É um conjunto de restrições que eu não vou ter tempo de mencionar uma por uma, mas elas estão lá no artigo 24 da emenda e, basicamente, você tem que escolher, salvo nas aposentadorias e pensões de cargos que são acumuláveis, aqueles 2 de saúde, um de professor e um de técnico, um de magistrado e um de técnico, né? Salvo aqueles cargos que você pode acumular na atividade, na aposentadoria você pode escolher entre a sua aposentadoria e a pensão por morte, a que for de valor maior, e o restante você só recebe uma fração conforme o valor daquele outro benefício, que pode chegar só a 10% do que ele representa a partir de determinado valor. Começa em 60% e vai até 10%. Então, houve várias alterações em relação à acumulação. Também se aplica a todo mundo, independente da época que entrou no serviço público, né? Salvo aquelas acumulações anteriores. E as duas transições, as duas regras de transição que realmente interessam para vocês, elas estão no artigo 4º e no artigo 20 da Constituição. A do artigo 4º tem uma pegadinha, porque ela exige 62 anos e 65. Então, não é uma transição sem idade mínima. Para você pegar a transição do artigo 4º da emenda, você pode ter, a partir de 57 anos, mulheres, e 62 anos, homem. É menos que os 60. Beleza, primeiro checklist é menor do que 62 para mulheres e 65 para homem. Só que, se você pedir aos 57 ou 62, você vai se aplicar a média e você perde a paridade. Então, ela é uma transição meia-boca. Você só vai poder ter paridade e integralidade na transição do artigo 4º se, além de 62 anos, além do tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35, que era o tempo anterior, você tiver 62 anos de idade mulher e 65 homem. Então, você acaba indo para a idade geral. Então, quando vocês virem aqui uma questão prática, quando vier a simulação para vocês, falando assim, opção pelo artigo 4º da emenda 103, desconfie. Se você não tiver 62, 65, já saiba que essa opção é sem paridade e é pela média, tá? Não tem opção do artigo 4º com menos de 62 anos, 65, que dê paridade e integralidade. Então, é isso. Aí vai interessar se você já tem a opção do artigo 20. Aí sim, da emenda. Por quê? O artigo 20, a idade também é melhor, também é de 50, no caso é de 57 para mulher e 60 para homem, a idade é até melhor que a transição do artigo 4º. Então, 57 para mulher e 60 para homem, 30 anos de contribuição para mulher e 35 para homem. Essa é a transição com paridade que a maior parte das pessoas acaba optando, se já tinha bastante tempo de contribuição quando chegou a emenda 103. Então, 57, 60, 30, 35, e um tempo adicional correspondente ao que faltava em 13 de novembro de 2019 para chegar aos 30 anos a mulher ou aos 35 homem. Então, se faltava um ano, você trabalha 2. Se faltam 2, você trabalha 4. Se faltam 4, você trabalha 8. Trabalha aquilo que falta. Então, para quem já teve muita gente, teve um caso, inclusive, muito triste na PRF, que a gente assessora a FENA-PRF, e que acabou impactando o movimento na época, que era um PRF muito antigo que cometeu suicídio, quando, assim, 2 semanas depois da emenda 103. E a razão foi justamente porque ele ia se aposentar, ele estava assim, no limite, ele ia se aposentar em questão de semanas, e por conta da emenda isso virou 4, 5, 6 anos. Porque, pela situação peculiar dele, não entrava nenhuma transição que desse menos que isso. Mas se você está próximo de... Lembre que até então, na atividade policial, quem começava cedo, podia, além do tempo ser menor, 25 e 30, 25 para mulher e 30 para homem, não tinha idade mínima, né? Então, ele caiu nos 6, 7 anos porque passou a se exigir dele pelo menos 55 anos de idade, ainda na regra mais favorável para o policial. E ele não aguentou, assim, na época foi muito lamentado, assim, inclusive gerou nota de repúdio, uma série de coisa
Mas isso aconteceu com muita gente, faltava pouco tempo e viraram anos, meses viraram anos. Mas se você estava perto dos 30 ou dos 35 e já está chegando próximo da idade dos 57 para mulher e 60 para homem, aí essa transição vale a pena porque esse pedágio é pequeno também, né? E se você já tinha, vamos supor, já tinha os 30 anos, a mulher de contribuição, começou mais cedo, e o homem já tinha os 35 anos de contribuição, mas ainda não tinha idade mínima de 55 para mulher, que era a idade de antes, e 60 para homem, você não tem pedágio para pagar, só a idade mínima, porque 100% de zero, né, o dobro de zero é zero. Então, se você já tinha 30 anos, você não tem pedágio, né? Porque você não tinha tempo faltando para dizer que 1 vira 2, que 2 vira 4. E zero vira zero. Você só precisa chegar aos 57 anos a mulher e 60 anos para o homem. Então, existe uma modalidade de aposentadoria de transição que permite ser aos 57 para mulher e 60 para homem, que é a do artigo 20. Né? Tudo vai depender disso ser interessante, de quanto faltava para chegar aos 30 anos a mulher e aos 35 anos o homem. Fora disso, há dois aspectos importantes aqui que eu quero mencionar, me encaminhando para o final, que um diz respeito a modalidade específica sendo discutidos a partir de laudos elaborados para atestar aquela função, a função do oficial de justiça em especial, que um é o grupo da insalubridade, que tem regra especial com redução basicamente de 5 anos, e o outro, mas aí tem que ver se vai valer a pena, porque não tem paridade e integralidade, tá? Quando eu falo isso, você tem que lembrar que na aposentadoria especial não tem reserva de paridade e integralidade. E o outro grupo que é o que envolve a maioria dos oficiais, é a atividade perigosa, equivalente à periculosidade que dá direito à aposentadoria especial do vigilante ou do pessoal que trabalha com segurança na iniciativa privada. Por que eu falo isso? Porque o Supremo ele disse que não pode equiparar a atividade de risco policial e nem tem mais essa modalidade na Constituição. Hoje a aposentadoria não é mais de risco, é ou do policial, ou do agente penitenciário, ou socioeducativo. Ele elenca quais são as atribuições. Mas ele disse que no passado que não valia aplicar a lei do policial por analogia, beleza. Mas acontece que tem duas regras, uma que não se confunde com a do policial, que é a da insalubridade para oficial que trabalha em ambiente insalubre, e isso ocorre também, dependendo de onde se cumpre os mandados. E a intermitência não é uma coisa que diga que você tem que cumprir mandado todo dia lá, basta que seja regular e contínuo. Por exemplo, quem trabalha com mandado em hospital universitário, né, em ambiente salubre, e fica lá, sei lá quanto tempo por dia, sistematicamente, ainda que não todos os dias. E o outro, que aí é a grande maioria, é por essa equiparação a uma aposentadoria que veio depois para o regime geral, que não tinha na origem, faltava regulamentação, que é ela veio especificamente para o vigilante, né? Eles chamam de vigilante, mas não é vigilante por conta do nome do cargo, é porque é atividade perigosa, e ele era o principal reivindicador desse caso. E eu já vi laudos equiparando a atividade oficial de justiça à atividade perigosa, que tem previsão de aposentadoria especial no regime geral, e que, pela emenda 103, é aplicável por redação, não mais só de uma súmula vinculante do Supremo. A própria emenda 103 diz que é para aplicar ao servidor a regra do regime geral. Só que, como eu disse, não tem paridade e é pela média, né? Então, na verdade, só há eventualmente interesse nisso e depende, há alguns peritos que sabem fazer esse laudo, porque o regime geral exige esse laudo, então não tem como você diagnosticar isso simplesmente porque pensa que é assim, tem que ter um laudo, é a exigência formal. Mas tem peritos que fazem isso, né? Tem peritos que fazem isso, eu já vi fazer, definindo e enquadrando adequadamente a atividade do oficial como perigosa, na regra nova do regime geral.
E o outro ponto é a regra do descarte. Isso é muito importante, foi o que atingiu, por exemplo, eu acredito, pelo que eu me recordo, o caso que o Thiago mencionou. Esse dia eu comecei a fumar numa live ecológica e eu tive que me mandaram esconder me mandaram esconder o cigarro. Só um minutinho aqui, deixa eu só... vou desligar a câmera um minuto, pera, um segundo. Pronto. Não foi para jogar fora o cigarro, porque ainda ninguém me mandou fazer isso, né? Mas eu já passei esse tipo de... Aí, normalmente, eu pergunto, como é uma reunião, né? Ou se é uma live, assim, mas que também não, né, não é uma propaganda, dá para... Porque o pessoal tem medo na comunicação de inserir em propaganda, né? Então, você não pode fazer propaganda, sabe? Mas se você olhar a maioria dos filmes, hoje ainda o pessoal fuma nos filmes, né? Aquilo é propaganda indireta. E eu não consegui me livrar disso e não vou mais, já desisti. Desde antes de não ter barba, eu não eu já tinha dificuldade de parar agora, então não se fala. Mas que é a questão do descarte, pessoal, isso é muito interessante, principalmente para quem vai pegar a média, porque a média pode melhorar muito, tá? Muita gente, quando averbou o período lá no tribunal, e na época nem tinha distinção, nem tinha a regra da média, né? Ou mesmo que tivesse e resolveu averbar tudo, pode ter tempo que não interessa ali, porque vai interessar só o tempo que você precisa para a aposentadoria. O que é anterior a isso, o que é fora disso, você não é obrigado a deixar averbado, mesmo que já tenha averbado. E nem deve averbar se não averbou ainda, principalmente se for um período que você era lá do regime geral, no INSS, trabalhava com carteira assinada, ganhando um pouco mais que um salário mínimo, não interessa trazer isso para o regime próprio. Ou tinha uma remuneração baixa que vai baixar a média. Então, tudo que serve para baixar a média, essa lógica, a gente pode tirar se não é necessário. E esse tirar, antes havia uma discussão enorme sobre isso, está na emenda 103 de 2019. Algumas coisas a emenda, eu acho que no cochilo eles trouxeram e que beneficia. Por exemplo, essa questão da regra do descarte já tem até regulamento no executivo. Quem tiver curiosidade depois para entender, isso foi objeto já desde dezembro de 2023, isso foi objeto de comunicado a todos os órgãos. O judiciário, o executivo já sabe bem, por incrível que pareça, que lá normalmente as coisas são mais difíceis, mas desde 27 de dezembro de 2023 o executivo já aplica isso bem. Mas essa sucessão de reformas é tão confusa que muitos órgãos ainda não conhecem isso no regime próprio, que foi o que aconteceu no Tribunal aí de São Paulo. E essa regra, ela está, para vocês terem uma ideia, no artigo 26, parágrafo 6º da emenda 103, tá? Ela já está nos regulamentos, para quem tiver curiosidade, o Ministério da Previdência, ele tem vários regulamentos que tratam dos efeitos da emenda 113 e outros conectados, e estão lá dentro do site do Planalto. Se você procurar MPrev, ERPPS, e-legislação, vai aparecer o link dentro do site do Executivo. E essa regra é aplicada para todos os poderes. Antes se discutia se podia ou não. Eu usei para uma coisa, não posso, porque a 8.213 tem uma regra que diz que se usou para qualquer coisa, não pode tirar. Mas acontece que, eventualmente, pode-se ter considerado um período de regime geral que eu averbei e que eu não queria deixar para algum tipo de benefício, mas na hora de consignar aquele tempo não era necessário usar aquele tempo. Eu poderia ter usado um tempo posterior, mas sei lá por que razão alguém usou. Isso pode ser revisado também. Se você olhar o parágrafo 6º, ele diz assim, ó, do artigo 26 da emenda 103. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Ponto, é isso. Então, eu estou gozando a bônus de permanência o registro lá usou minha averbação, mas eu podia ter recebido a bônus a partir daquele momento. Por outro tempo que eu tinha, que era sobrando na frente, eu não precisava usar o tempo lá atrás, se eu tinha sobrando na frente.
Isso eventualmente vai dar confusão. E na hora de calcular a média, se o órgão não revisar, vai dar menos. E às vezes é menos 1.000, 2.000, 3.000. Ninguém quer sair 4, 5 mil reais, enfim. Ninguém quer um ponto de partida com 5 mil reais a menos por um simples erro de descarte, né? O órgão deveria fazer isso automaticamente. Acho que daqui mais um tempo eles farão isso automaticamente, mas ainda dá problema, tanto que foi necessário um servidor daí, de lá de São Paulo, da base do Thiago, teve que requerer e teve trabalho para conseguir a revisão. Inclusive, deve gerar, se ele me permite, uma modificação de postura, permite citar o caso sem ficar citando nome, mas deve gerar uma mudança de postura, inclusive no órgão que faz a análise da média, né? Ou seja, a regra do descarte, esse é o nome que se dá, é um direito, não é mais objeto de discussão se isso é possível ou não. Está numa emenda constitucional, o órgão é obrigado a revisar se isso gerar melhor média para o servidor. Se ele usou uma média e descartou um tempo que deveria ser usado para melhor, inclusive pode ser um tempo no meio. Vamos supor que você recebeu o FC, lembra que a FC não incorpora mais, né? Desde de 98 não incorpora mais. Teve aquele períodozinho ali em discussão até 2001, mas não incorpora. Mas vamos supor que você estava na média e resolveu contribuir sobre a FC, você tem a opção de contribuir sobre a FC se você está na média, e você resolveu contribuir por FC para aumentar a média, mas você ficou 5 anos sem FC, e o resto todo do tempo você teve FC, ou você tinha um CJ, e isso, imagina como isso vai elevar a média, né? Mas na hora de calcular a média, o tribunal pegou os 5 anos que você não tinha FC e usou na média. Ele tinha que descartar. Por quê? Para que você vai usar os 5 anos sem a FC na média? Você pode usar todo o tempo de FC que você contribuiu, né? Então, muito servidor, por exemplo, hoje parece loucura optar por contribuir pela FC, não precisando, mas para quem está na média é um trunfo. É uma forma de aumentar a média no futuro. E aí você pode pedir que o corte, que a tesoura corte aquele período que você não tinha FC, onde a sua média vai dar menos. Porque as médias antigas, elas têm chegado agora, na atualidade, com valores muito bons, porque é reajustado pelo IPCA. Então, você não fica com aquela média estagnada, ela é reajustada. E a FC é reajustada pelo IPCA, que reajusta todo mês, todo ano. Então, e todo mês, né? O IPCA reajusta todo mês. Então, normalmente as médias, ainda que minha remuneração fosse menor na época, que depois teve um PCS, quando são reajustadas pelo IPCA, isso o órgão deveria fazer antes de definir qual é a média, mas em alguns casos não tem feito. Então, é importante ficar atento a isso. E eu falei muito mais do que o tempo que eu tinha para falar, mas eu fico à disposição, Fábio, para eventuais dúvidas aí que queiram esclarecer. Muito obrigado. A tua previsão seria 20 minutos, né? Virou o quê? 1 hora? Pelo amor de Deus. Mais ou menos. Não, Rodrigo, eu agradeço muito a tua aula, né? Para mim, assim, pessoalmente, esse assunto é muito árido, né? Quando eu acho que finalmente eu entendi um detalhe, né, nessa tua explanação, ela já está bem mais à frente e a tua abordagem anula aquilo que eu acho que eu havia entendido. Para mim, é um assunto quase intransponível, embora eu já esteja recebendo abono de permanência, já completei meu tempo, mas vou continuar trabalhando, né? Até que eu me sinta em condições de fazer, cumprir as minhas funções, né, como oficial de justiça. Mas é um assunto realmente, eu vou necessitar, eu acho que a FenaSojaf, quando o teu livro estiver pronto, avisa, a gente vai comprar toda a primeira edição, tá? Aí a gente vai distribuir para quem Eba! estiver na situação que não. Mas é isso. Eu vou fazer algumas perguntas que estão no chat, tá? A primeira, eu acho que é aquela que tu acabasse de mencionar, né? Do caso do TRT de São Paulo, né? O Valdeci Celestino, o Matheus passou o meu caso para vocês, sobre o descarte, né? Eu acho que é essa, né? Eu acho que ela já foi contemplada. Tu tens alguma observação a fazer em relação a esse aspecto do descarte? Me parece que é Não, o caso Paradigma, né? Paradigma é que causou essa live, né? Que proporcionou esse nosso encontro, né? exato, porque gerou a revisão lá.
um novo parecer a partir da atuação do Valdecir, e, eu acho que uma lição muito importante no caso dele é a seguinte: desconfiem se vocês percebem que na média, olhem, eu sei que é chato às vezes, mas olhem as fichas que eles usaram na média, né? Olhem o período que eles usaram na média e vejam se eles usaram os melhores períodos, né? Muitas vezes a gente tem isso na memória. E mais, se eles não usaram o período que não precisava, né? O período onde foram lá para 1900 e bolinhas, pegar um período de RGPS que não tinha a menor necessidade. Eu já estou com, sei lá, com 40 anos é até horrível falar, né? 40 anos de contribuição para chegar a 100% da média, e, e não tinha por que usar aquele período que eu trabalhei com, sei lá, como menor aprendiz, ou mesmo no início da minha vida, porque eu recebi. Você tem que considerar também, pessoal, que o período que vocês tiverem em abono de permanência também conta como de contribuição. Isso foi bom, tá vendo? A gente vai conversando, eu vou lembrando. Lembrem-se que o abono de permanência não tira a contribuição, foi por isso que ele deixou de ser. Vocês lembram que tinha uma época que eles chamavam esse abono de permanência de isenção de contribuição? E aí veio a emenda 41 e mudou o nome para abono. Na emenda 20 de 98, tinha uma modalidade que se chamava isenção. O que acontecia? Não entrava o débito da contribuição na folha. E eles perceberam que isso gerava uma falta de engajamento, porque você não ia mais contar o seu tempo e você tinha que se aposentar congelado lá naquele período. Então, tinha gente que tinha tempo de contribuição para aposentadoria proporcional, não ia optar, porque ele podia chegar até a aposentadoria integral. Lembram que tinha a aposentadoria proporcional, né? Hoje tem proporcional por idade. A partir de determinada idade, você pode pedir com qualquer tempo, mas aí a redução que é a partir dos 65 anos, mas a redução é tão grande que normalmente as pessoas só optam por isso e não tem outro jeito. Então, o abono hoje, todo o período, vamos supor que você fique 10 anos em abono, é contribuição. E a média desses 10 anos tem que ser considerada. E ela vai interessar mais do que botar 10 anos de INSS com 2 salários mínimos. Não tem sentido fazer isso. Então, não considerem só na regra do descarte, isso é muito importante, o período até o abono. Algum órgão que não acompanhou a alteração, pensando lá em 98, pode até fazer isso, mas está errado. Você tem que contar também o período do abono. Tá? Joia. Tem uma outra pergunta da nossa colega Jusce. Quem estava no serviço público estadual antes de 2003 e depois veio para o federal, ainda consegue paridade e integralidade, apesar de ter mudado de esfera? Sim, consegue. Isso é feito automaticamente, é considerado. Tem só um porém aqui, que é um erro que o Supremo está prestes a resolver num tema de repercussão geral, que é o tema 1071. Essa pergunta é muito importante nesse sentido. É o seguinte: antes, nem se discutia, antes da Previdência Complementar, no caso do Judiciário, antes de 16 de outubro, para ser o objetivo de 2013, tinha problema algum em considerar o tempo estadual ou municipal estatutário para, ou mesmo que fosse seletista, tá? Desde que fosse município, fosse ente federativo, para tempo de serviço público para manter, né? Porque a regrinha vem assim: aquele que ingressou no serviço público até tal data, né? Até 31, vamos pegar a data maior, que é 31 de dezembro de 2013. Tem algumas regrinhas intermediárias para quem entrou até 16 de dezembro de 98, que é a época da emenda 20, a publicação da emenda 20. Mas aquele que tem ingressado considera, respondendo, tempo estadual e tempo municipal. Agora, se esse servidor veio do Estado, entrou há muito tempo no Estado, antes da Previdência Complementar, e entrou depois de 16 de outubro de 2013 no Judiciário, ele vai ver que colocaram ele no teto do regime geral e pela média. É mais, né? Eles colocaram forçosamente ele na Previdência Complementar. Por quê? Porque o Executivo, o Ministério da Previdência, ele pediu uma regulamentação a partir de uma consulta feita à AGU, que virou um parecer vinculante. Ele coloca esses servidores
como se fosse novo vínculo, porque eles dizem que só vale da União para a União. Isso só acontece basicamente no federal. Os estados, se você for da União para os estados, não tem problema nenhum. Mas se você vier do estado para a União, isso acontece. Então, vocês vão ter colegas que entraram depois de 2013 dizendo, mas, gente, eu trabalhava no estado do Rio de Janeiro, trabalhei por 20 anos, entrei direto, não teve interrupção, tá? Não pode ter interrupção. Eu não posso ficar 3 anos trabalhando em outra coisa, seletista lá na iniciativa privada, e depois entrar, que aí não é considerado. Tem que ser tempo contínuo. Mas a União não considera. Agora, quem tiver nessa circunstância não deve aceitar. E aí tem 2 formas de agir. Ele pode fazer um requerimento para ver se o órgão corrige, e o órgão vai dizer que está seguindo o parecer da AGU, que é vinculante, isso porque está na lei orgânica da AGU que os pareceres aprovados pelo presidente da República são vinculantes, né? E isso foi aprovado ali em 2014, 2013, mais ou menos. Logo depois da 2014, eu acho que foi, 2015. Mas isso não... Todas as ações que discutem isso até aqui, que eu conheço, são procedentes, né? Todas. Sejam coletivas, não precisa nem ser individual, coletivas pelo sindicato, pela associação também. E o Supremo, ele admitiu um tema de repercussão geral, já antecipando o que ele vai decidir, que é o tema 1071. Quem estiver nessa situação, observe o andamento do tema 1071, 1071, do Supremo Tribunal Federal, porque vocês vão ver no voto do ministro Edson Fachin, que admitiu a repercussão geral, e não tem divergência quanto a isso lá, que ele cita a sessão administrativa do Supremo de 2014 ou 2015, onde o Supremo mesmo já resolveu essa questão, dizendo que é para aplicar ali. O Supremo Tribunal Federal não segue esse parecer da AGU. E aí foi uma das razões ele aplicar pela repercussão geral, porque percebeu que o resto da União não estava fazendo assim, e já antecipou que vai votar conforme o Supremo tem aplicado para os seus servidores, né? Eu tive caso de CNJ, por exemplo. A pessoa entrou no CNJ tendo tempo de judiciário estadual e entrou nos quadros do CNJ, teve um grupo que ficou nessa situação, e todos eles foram, depois de outubro de 2013, todos foram enquadrados sem considerar a continuidade do tempo estatutário estadual. Todos o órgão teve que voltar atrás, para ver que mesmo o Supremo tendo essa posição administrativa, continua, os outros órgãos não estão aplicando o parecer, né? Então, mas isso vai ser resolvido em seguida. O julgamento do tema 1071 deve ser no próximo semestre do ano que vem, se tudo correr bem. E aí já não vai mais ter divergência nenhuma. Legal, vamos seguir um pouco adiante. Agora, meu amigo Ricardinho, botafoguense, perguntou aqui. Quem entrou após 2003, mas quando veio a nova lei já estava no abono de permanência, tem direito à integralidade? Sei que não tem a paridade, mas tem a integralidade? Pode repetir, quem entrou quando? Eu não entendi. Após 2003. Mas quando sim. veio a nova lei já estava no abono de permanência, tem direito à integralidade? Se ele entrou depois de 2003, sem ter vínculo anterior contínuo com o serviço público, ele já entrou na média e entrou sem paridade, tá? Então, essa é uma premissa importante. Mas ele não está no teto do regime geral. Para esse servidor, pode parecer sedutora a ideia de aderir à previdência complementar quando abre prazo e vai reabrir, tá? Eu soube já de outras lives com o pessoal lá da Funpresp e Jude, o Amarildo, o Denilson, e também com o pessoal do Executivo, que já há uma ingerência para, daqui mais um tempo, reabrir o prazo de migração para a Previdência complementar, né? Que a pessoa pode migrar e resolver se vai aderir ou não à Funpresp, são coisas diferentes. Migração é você ter entrado antes, por exemplo, migração no Judiciário, é ter entrado antes de 16 de outubro de 2013 e resolver migrar, porque você não pode ser obrigado, resolver migrar para a Previdência Complementar. Mas tome cuidado nessa sedução da migração pelo seguinte, porque a sua média, mesmo que você tenha entrado depois de 31 de dezembro de 2003, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2004,
a sua média não está limitada ao teto do regime geral. E a sua média, depois da emenda 103, também não está limitada à sua remuneração do cargo efetivo. Como essa média ela é calculada e reajustada pelo IPCA, é até engraçado que o reajuste da média é pelo IPCA, o reajuste do RGPS é pelo INPC, né? Mas eles são muito parecidos. Mas como está assim, por exemplo, se você recebe FC, como é o nome de quem fez a consulta, Fábio? Ricardinho. Ricardinho, se você recebia FC, por exemplo, a média pode lhe interessar mais do que, inclusive, se fosse com paridade, né? Porque você não leva mais FC para aposentadoria. Então, se você entrou depois de 2003, teve FC por muito tempo, resolveu contribuir pela FC para aumentar a média, pode valer a pena, porque vai dar mais do que a remuneração do seu cargo efetivo. Aí o que importa é você, no momento, vamos supor que reabre o prazo para a migração. Se você já migrou, esquece isso que eu estou dizendo, né? Não vão chutar cachorro morto, né? Mas se reabrir o prazo de migração, aí serve para os demais, cuidado, faça uma simulação antes de migrar, vejam como, se mantido aquele patamar remuneratório, qual seria o resultado da sua média, né? Porque pode você começar como nesse caso que eu falei de uma servidora que, pela média, sem teto, no regime geral, ela começava com R$ 5.000 a mais, né? Então, ela, inclusive, migrou, isso aconteceu no prazo ainda da migração, e apenas pela média, vejam, sem o benefício especial, né? Sem benefício especial, porque o benefício especial é só para quem migra, migra sem necessidade para a previdência complementar. Então, essa pessoa, você vai ter duas opções grandes, né? Uma, migrar e receber um BE, que você também tem direito a benefício especial, mas que aí, nesse caso, não vai valer muito a pena, porque você entrou em 2003, o BE costuma ser melhor quando tem um período maior para trás, porque ele é a devolução da contribuição que você pagou acima do teto do regime geral, mas pode interessar, você pode ser seduzido por aquela euforia que dá quando reabre prazo de imigração e fazer isso para perder dinheiro, né? Tudo bem, aí você vai ver quanto vai pagar para a previdência complementar e quando vai receber, se vale a pena, mas de repente, na média, pode ser mais interessante sem teto no regime geral do que migrar. Tá, joia. Tem uma pergunta do Neemias aqui. Eu me aposentei em outubro de 2021. Minha aposentadoria ainda não foi homologada. Posso pedir revisão caso o cálculo da média seja melhor? Quando Pode. me aposentei, não foi calculada essa possibilidade. Pode, Neemias, eu acho que vale a pena fazer uma simulação. Você tem direito, está previsto na regulamentação da RPPS, a pedir revisão em até 5 anos. Especialmente quanto a questões que eram nebulosas na época, né? Ou uma modalidade que não lhe foi oferecida quando você se aposentou. Daí, você tem 100 anos, né, de contribuição, você é praticamente um patrimônio do judiciário. A última vez que eu contei, você já estava com 50 anos de contribuição, que acho que foi quando eu comecei a advogar. Sacanagem. É a pergunta da Marisa aqui, que me interessa também, ó. Se morrer se morrer recebendo abono de permanência, tendo fechado todos os requisitos de aposentadoria, como fica a pensão? É um problema. Essa pergunta é excelente, porque ela revela todas as interseções de efeito borboleta, né, que se chama, encadeados, que pode gerar uma coisa simples. Se você falecer, né? Foi a pergunta dela. Se você falecer em atividade, ainda que recebendo abono de permanência, o cálculo vai começar com 60% de 60%. A partir de 20 anos, tá? Não quer dizer que vai dar. Depende do tipo de aposentadoria que você teria. Por exemplo, se você se aposentasse hoje com paridade e integralidade, a sua pensão por morte seria 50% da sua aposentadoria, com paridade e integralidade, mais 10% por dependente. Então, já começa em 60 se tiver um dependente, né? Porque é 50 mais 10 do marido, ou 10 do filho menor, ou 10 permanente do filho incapaz, né? E tem um porém, hein? Na regra atual,
eu nem mencionei isso, porque é tanta notícia ruim, na regra atual não reverte. Então, se você recebe, então a esposa ou o marido vai receber 60% sempre. Mesmo que tenham 2 filhos recebendo mais 10, que dá 80%, quando os filhos ficarem maiores, esses 20 não voltam para. Lembra que antigamente era assim, né? Voltar, vinha para a esposa ou para o marido. Quando o filho ficava maior, agora não, é 60%. Agora, se você está na média, se você está na média, significa que você entrou depois de 31 de dezembro de 2003. Então, a pensão, quando for calculada, ela vai ser calculada, e se for em atividade, eu me perdoe que eu acho que eu quis dizer, no caso, que paridade e integralidade tivesse aposentado, porque se tiver com abono, independente de qual benefício tenha direito, mesmo que seja com paridade e integralidade, vai aplicar a regra atual. E na regra atual é a regra geral, tá? Então não importa quando você entrou. Eu acho que eu estava pensando em outra coisa e misturei os assuntos. Não importa quando você entrou, vai aplicar a regra atual. E a regra atual, se você falecer em atividade, é assim, 60% a partir de 20 anos de contribuição. Claro que você tem mais, senão não estaria em tempo de contribuição, não estaria com abono de permanência. Mas se você tiver, por exemplo, 40 anos de contribuição, contando o período de abono e permanência, praticamente não vai ter diferença, porque a média vai ser 100% a partir de 40 anos. Mesmo que você tivesse incapacidade permanente, a lógica é a seguinte: se você tivesse incapacidade permanente hoje, como você se aposentaria? Você se aposentaria pela regra nova, né? Não tem transição com paridade para incapacidade permanente, que era a antiga invalidez. Mas como você já tem direito à aposentadoria, obviamente que você não ia pedir aposentadoria por incapacidade nem esperar ser aposentado por incapacidade. Você ia pedir com paridade e integralidade. Porque se fosse por incapacidade, era 60% a partir de 20 anos, da média, mais 2% por ano. Se você tiver 40, vai dar 100. Se você tiver 30, vai dar 90. Então tem que tomar, melhor, vai dar 80%. Com 30 dá 80%. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas em qualquer hipótese, se você falece em atividade no gozo de abono e permanência, não vai retroagir. Vai aplicar 60% da média. E esse 60% mais 2% por ano de contribuição. Se você está com abono de permanência e 35 anos de contribuição, vão ser 90% da média. Se você está. Mas a média vai aplicar de qualquer jeito, você não tem como fugir dela. Né? A diferença é que os 60% não seria da média se você se aposenta hoje. Se você se aposentar hoje e morre amanhã, é 60% que você recebe com paridade e integralidade. Não é 60% da média. Por isso que eu disse que não dá, e não dá mesmo, para morrer em atividade. Triste, hein? Bom, tem a pergunta de Rogério Menezes. Fábio, Oi, Fábio, oi. desculpa por interromper, ainda mais no meio das respostas aí, que está todo mundo doido para saber, mas eu vou pedir aí a quebrar um pouquinho esse protocolo, pedir a delicadeza e a compreensão de vocês. Eu, infelizmente, estou aqui na sede da FenaSoJaf, mas o meu voo é daqui a pouco, voltando para o Rio, mais uma semana aqui em Brasília, terminando, e eu vou precisar me retirar. Queria só agradecer demais aí pelo nosso amigão de sempre, Dr. Rude, já há tantos anos conosco, e sempre uma fala brilhante e, além de tudo, excelente orador, excelentes piadas. Sempre bom estar contigo, meu amigo. Ao Fábio e ao Tiago, agradecer aí demais pela ideia, pela concepção dessa atividade. Eu acho que extremamente bem sucedida. Estamos agora com 98 participantes. Só sucesso, tenho certeza que as pessoas vão se interessar por esse conteúdo. E agradecer a todas e todas que estão fazendo desse evento o sucesso que ele já é. Obrigada, gente. Beijo Obrigado, para Obrigado. Maria. vocês. Tchau, tchau. Bom retorno. Tá, continuando aqui, pergunta de Rogério Menezes. Na transição, continua a idade de 60 anos para homem e mulher? Estão me ouvindo? Oi, oi.
Ah, sim. Ah, É, eu isso. tô, tu Tem ouviste uma minha, trans... ouviste minha pergunta, né, Rudi? Ouvi. Tá bom. É, tem uma transição que mantém a idade de 60 anos para homem e aumenta de 55 para 57 para mulher, que é a mais próxima, né? Uhum. Que é a transição do artigo 20 da emenda 103. Agora, ela exige um período adicional de contribuição equivalente ao que faltava para você chegar, como foi homem, ao que faltava para você chegar aos 35 anos em 13 de novembro de 2019, que é a data da publicação da emenda 103, tá? Tá. Então, você tem que ver se vale mais a pena a dos 60 anos da transição do artigo 20, considerando que se faltava 5 anos, vamos supor que você tinha 30 anos de contribuição, você vai ter que trabalhar 10, né, para chegar 5 mais 5. Se você tinha só um ano faltando, aí um ano a mais, aí depende de quando você atinge os 60 anos de idade. E, e lá a do artigo 4º, mas é do artigo 4º, para você manter paridade e integralidade, é muito importante isso, porque os órgãos não estão fazendo essa seleção por você. Quando você fizer a simulação, vai aparecer aposentadoria pelo artigo 4º e aposentadoria pelo artigo 20. Com paridade e integralidade, são só essas duas que lhe interessam. Tá? Artigo 4º e artigo 20. Aí você tem que ver no artigo 4º se eles estão considerando a sua idade aos 65. Porque se você tem menos, eles vão lhe dar média e vão lhe tirar a paridade. Mas vai aparecer na sua simulação. Com 60 mesmo, a partir de 60 anos de idade, cravado, só do artigo 20 da emenda constitucional 103. Tá joia. Rudi, como é que está o teu tempo aí? Podemos fazer mais uns 15 minutos e daí a gente encerra e as perguntas pendentes eu faço para ti através do e-mail e respondo aos Sim, interessados. A gente sim, pode eu fazer dessa respondo forma? com o maior prazer, sem Tá bom. problema. Então tá, já. Vamos levar então mais uns 15 minutos e aí a gente já encerra. E eventualmente se não der para responder alguma pergunta, eu fico à disposição daí para fazer esse meio campo com a nossa assessoria, tá bom? Então vamos lá. E quanto à aposentadoria especial para o oficialato, tem alguma novidade nesse sentido? Então, para o oficialato, há algumas tentativas. Você lembra quando veio a emenda 103, que se fez uma tentativa de emenda para incluir os oficiais na regra do artigo 5º e parágrafo 4º A? Nem sei como é que eu ainda lembro, eu decorei tanta coisa lá, porque agora o parágrafo 4º tem A, B e C, né? É parágrafo 4º, antes era só o parágrafo 4º, agora parágrafo 4º A, B e C. O parágrafo 4º A é aposentadoria para policial dos órgãos lá da polícia regular, né? Do artigo 142 lá da Constituição, e, e policial legislativo, que é por uma escolha constitucional também foi incluído nos órgãos policiais, o agente penitenciário e o agente socioeducativo, que é, que é o pessoal que trabalha com presos ou internos menores, né? Que foram adicionados. Não tinha antes. Antes era só para policial legislativo. E no artigo 5º tem a regra provisória, que é, como eu disse, tudo provisório e permanente. No artigo 5º da emenda 103, então esses são os parágrafos do artigo 40 que eu falei, né? O parágrafo 4º do artigo 40. Mas enquanto não vem a lei regulamentando o parágrafo 4º do artigo 40, aplica-se o artigo 5º da emenda 103, que aplica a lei complementar 51 de 85, que é a lei do policial civil, para esses policiais, agentes e agentes, né? E lá se tentou incluir, tanto no 4º A quanto no outro, o oficial de justiça e foi vetado, né? Foi retirado. Para conseguir, só por emenda constitucional, para ter esta aposentadoria, que é mais benéfica, porque aplica 51 daí sem retirar a integralidade, pelo menos a integralidade, a paridade ainda está em discussão, mas o Supremo recentemente disse que é para aplicar a integralidade e os órgãos policiais da União, pelo menos da União, estão aplicando paridade e integralidade, para quem entrou até a emenda 103, tá?
de 2019. Então, veja, para a categoria policial, até a emenda 103 de 2019, e inclusive tem um parecer do presidente da AGU vinculante, aprovado pelo presidente da República em 2019, em 2020, perdão, eles aplicam paridade e integralidade para o policial. Então, se inserisse lá, seria o melhor dos mundos para o oficial, porque reduz para 55 anos a idade, tá? Ainda tem idade mínima, mas é de 55 para homem e mulher, não é de 62 e 65, e tem sido aplicado integralidade com paridade, né? Para quem entrou, pelo menos até 13 de novembro de 2019. Fora isso, e aí só para quem não tem interesse em paridade e integralidade, eu faço essa observação, tem a possibilidade por laudo pericial, de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, que são os credenciados pelo Regime Geral da Previdência Social, ele elaborar um laudo indicando que a sua atividade é em todos os dias que ele observou, ou rotineiramente suficiente, enfim. A linguagem técnica é uma linguagem deles lá, que envolve critérios que não me cabe aqui ficar esmiuçando, porque eu poderia dizer uma bobagem. Mas o fato é que a conclusão do laudo diz que você exerce uma atividade insalubre, dependendo de onde você trabalha, ou perigosa, porque preenche insalubre, porque preenche os requisitos lá da aposentadoria insalubre, que eu lembro, pode ser aos 25 anos de atividade, 15, 20 ou 15, né, pela lei do regime geral, que a emenda 103 mandou aplicar no regime próprio, mas aí tem que ter esse laudo. E o outro laudo, que não é o da insalubridade, é o da periculosidade típica que é aproveitado, por exemplo, pelo vigilante, que é quando você está sujeito a uma reação humana inesperada, que, a meu ver, tudo que a gente, inclusive era tudo que a gente dizia na aposentadoria por risco do oficial, vocês estão permanentemente sujeitos a uma reação humana ou mediada pelo humano, de um cachorro, de uma barra cair na cabeça de vocês, do cara sair com uma arma em punho, ou sair dando paulada, ou te dar um tapa, te dar um soco, te derrubar. Enfim, eu não vejo um perito, por exemplo, eu conheço peritos que fizeram laudos para oficial de justiça equiparando a atividade perigosa, que eram peritos acostumados a fazer para auditor fiscal da Receita, né? Se vocês observarem o que o auditor fiscal da Receita faz, tem muitas semelhanças, né? E é por essa questão da periculosidade do vigilante. Por quê? Porque o auditor fiscal da Receita, ele também vai lá autuar o sujeito, e o sujeito quer ser autuado para pagar imposto, para pagar mais imposto. Rapaz, os caras são recebidos, às vezes, a bala. Vocês lembram aquele auditor fiscal do trabalho que foi morto junto com um motorista, junto com outros servidores do Ministério do Trabalho, quando foi autuar uma fazenda por trabalho escravo, né? Que é a situação mais semelhante, né? Lembrem do caso do Rio de Janeiro ou Espírito Santo, que eu acho que era onde ele estava servindo, do oficial, que inclusive a família há pouco conseguiu indenização contra a União, lá no Rio de Janeiro. Então, tem que ter esse laudo só, tá? O laudo é uma formalidade que não pode ser dispensada, né? É uma exigência para caracterizar. Uma vez caracterizado, e se você abre mão de paridade e integralidade, aí você vai poder chegar a 100% da média, conforme o tempo que você tem na atividade, né? Tá joia. Tem uma pergunta aqui do Saulo Simon. Boa tarde, meu nome é Saulo. Se possível, gostaria de orientação sobre como proceder em relação à minha futura aposentadoria. Tenho 57 anos de idade, sou oficial de justiça desde 2004, portanto, quase 21 anos de contribuição no regime próprio. Tenho 21 anos de contribuições no regime geral, recolhendo pouco mais sobre o salário mínimo, período esse já averbado. Qual a melhor opção para aposentar? Desaverbar esse período do regime geral, usá-lo e pedir abono de permanência e aposentar na compulsória pela média total? Ou outra hipótese que seja melhor, não tenho ideia do que fazer. Você vai se deparar ainda com
talvez algumas mudanças, né, no futuro que pode ser necessário realinhar o que eu vou dizer agora, mas em princípio, pelo que eu entendi, você entrou no serviço público em 2004, né? Então já é na regra da média, mas é na regra da média sem teto no regime geral, né? Então lhe interessa tudo que der 100% da média sem teto no regime geral. Esse é o primeiro, é a sua primeira opção, né? Até porque no cálculo do benefício especial, se você fosse migrar para o regime próprio, eles não vão usar o período do regime geral, então você vai ficar com um benefício especial mais baixo. Mas também vale a pena simular, tá? Se reabrir o prazo para migração, vale a pena simular só para você ver o que ter mais uma opção, né? Não quer dizer que vai ser melhor, mas ter mais uma opção, porque mas aí migrar só se houver reabertura com benefício especial, tá? Porque senão você só vai trocar uma média que não está limitada ao teto do regime geral por uma média limitada ao teto do regime geral, né? E aí falar em descarte quase perde o sentido, né? Porque você vai ficar limitado ao teto do regime geral. Mas, em princípio, descartar o máximo que você puder desse período de regime geral é o ideal. Então, se você começou em 2004 no serviço público, daí com uma remuneração que mesmo que lá fosse menor, se você fizer a atualização pelo IPCA, ela tem dado valores bem bons, bem próximos do que, e às vezes até superiores ao que você recebe hoje, em princípio você deve considerar todo o tempo que você conseguir a partir de 2004, então você está com 20 anos de serviço público, você está com 20 anos de serviço público, pelo que eu entendi, versus 20 anos de regime geral de um salário mínimo, um pouco mais do salário. Tudo que você puder eliminar dos 20 anos para descartar lá, melhor. Então, mas para você poder liberar isso sem medo, sem problema, você não vai poder usar esses 20 anos para abono de permanência, tá? Porque se você ficar recebendo abono de permanência até chegar aos 40 anos de regime próprio, de serviço público, para ter 100% da média, não vai conseguir descartar depois que você recebeu um tempo de abono de permanência. Então, o ideal é você chegar a 100% da média. Aí, para chegar a 100% da média, você tem a transição do artigo... O seu caso é um que pode interessar, a transição do artigo 4º. Como é o nome mesmo eu fico atento à pergunta e não guardo o nome da pessoa que perguntou. Não, tudo bem, também não. Ele sabe que eu estou respondendo, né, para ele. Pode lhe interessar a transição do artigo, como você não tem paridade e integralidade, de qualquer maneira, mas se lhe interessa 100% da média, que pode até dar uma média muito boa, você lhe interessa, a partir dos 62 anos de idade, transição do artigo 4º, você não precisa até os 75, porque aí você precisa ter 35 anos de contribuição, não 40. Né? Veja, eu comecei falando em 40, que seria o que dá 100% da média, mas como você entrou antes da Previdência Complementar, você tem a possibilidade de repente, pegar 100% da média com 35 anos de contribuição, né? Com 35 anos de contribuição. Ou a partir dos 60 anos de idade, daí na fórmula... Espera aí, deixa eu puxar aqui. Agora, me esqueci. Na fórmula do artigo 20, tá? Mas aí, porque o pedágio provavelmente você não vai ter que pagar, né? Muito alto, pelo menos. Vai dar, mas vai dar mais 20 anos. Vai dar mais de 20 anos você está do artigo. Você é um caso especial, por exemplo, para ver como tem que simular todos, em que o artigo 20 não vai lhe interessar, porque vai lhe dar mais de 40 anos de contribuição no serviço público para chegar a 100% da média. A sua transição importa do artigo 4º, que pode chegar a 100% da média a partir dos 35 anos de contribuição do serviço público. E aí você descarta todo o período do RGPS, tá? Descarta, para você, descarta tudo do RGPS, mas não precisa descartar agora. O descarte você pode pedir na hora de se aposentar, né? Vai que mude alguma coisa lá que exija 60 anos de contribuição, e aí você nunca mais pode se aposentar se não usar esses 20 anos mais 40. Pelo amor de Deus. Mas na hora que você for se aposentar, você usa só o tempo do regime próprio, ou seja, os 20, 30, 35, 40 anos,
ou pelo menos o menor tempo possível do regime geral e descarta todo o resto, para fechar os 35 ou 40 anos. Seu áudio está fechado, Fábio. Desculpa, é que tinha uma cachorrinha latindo aqui, eu tive que fechar o áudio aqui. Mas, então tá, vamos para a última pergunta, senão eu creio que a gente vai passar a tarde toda, a gente vai avançar à noite aqui e não vai resolver todas as questões que ficaram pendentes aqui, porque é um tema realmente muito instigante, né? E que a gente, cada vez que a gente esclarece mais, a gente fica com mais dúvidas, né? Então, assim, eu me proponho a transmitir as perguntas que eventualmente não foram respondidas, né? Só eu coloquei no chat o endereço eletrônico do jurídico da FenaSoJaf, sou eu que acesso esse endereço, e eu envio as mensagens todas à nossa assessoria, né? E aí, assim que as respostas vierem, eu também transmito essas respostas a quem fez a pergunta, tá bom? Eu me comprometo a fazer esse meio campo, né, entre os interessados e as interessadas e a nossa assessoria, tá? Então, infelizmente, vamos para a última pergunta, que foi feita pelo Marcos Macedo. Sou oficial de justiça. Antes de assumir esse cargo, trabalhei 10 anos no Serviço Público Estadual, cargo da área da saúde, na qual recebi uma gratificação de risco de vida e saúde, 20% do VB. À época foi feita a perícia, mas a administração perdeu o processo. Pergunto, averbando tal tempo no TRT, tenho direito à conversão do período especial em comum? Tem, mas vão exigir o laudo da administração. Eu sei porque eu tenho visto, eu tenho acompanhado vários casos assim. Eles vão exigir na hora, a menos que seja período anterior a 95, onde a insalubridade é pressuposta, por exemplo, engenheiros, né, dentro da carreira de perito federal agrário, para citar um caso que eu atuei em várias situações, perito federal agrário, todos são engenheiros agrônomos, né? E a engenharia, e são engenheiros muito antigos, uma carreira muito antiga. A engenharia tinha como pressuposta a insalubridade até 95, até abril de 1995. Então, basta você mostrar que era engenheiro com inscrição no CREA e trabalhando, em qualquer função de engenheiro, pode ser perito federal agrário, que você tenha conversão automática, né? O ponto é a conversão automática. A partir de abril de 95, alterou-se a lei, que era 9.350, se não me engano, de 95, e passou-se a exigir laudo. E assim, não adianta dizer que eu não preciso de laudo, que tem que aplicar o mesmo de 95, porque isso é posição pacificada no STJ. Por isso que eu nem fico aqui oferecendo opções que não envolvam laudo, né? A única exceção que também integra tema repetitivo do STJ é se for anterior a abril de 95. Se for posterior, você precisa dar um jeito de resgatar esses laudos. Porque, eventualmente, se você recebia a gratificação, tinha um processo administrativo que justificava. As razões do processo administrativo podem servir como laudo, tá? Isso eu já vi acontecer. Porque a administração não pode pagar uma gratificação de risco devida simplesmente porque quer, né? Ela tem que ter uma razão para isso. A exceção, num caso como esse seu, eu já vi em carreira policial, né? Onde não tinha o laudo, mas, enfim, era carreira policial, aí ficou pressuposto, porque entrava lá na atividade de risco. Mas já vi situações em universidade, teve caso que pegou fogo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em todo o arquivo, foi uma coisa catastrófica lá, a gente assessora o Sindicato de Servidores, que é a maior universidade do país, o Sintoferj lá. E assim, toda vez que eu vou tratar de tempo de contribuição especial para servidor do hospital universitário, enfermeiro, médico, rapaz, é um caos, porque quase todos os documentos daquela época foram queimados e não tinha microfilmagem nos mais antigos. Tinha nada. Aí você tem que admitir. Tudo bem, aqui é uma situação excepcional que a gente consegue. Mas, eventualmente, se você recebeu, né, essa gratificação de risco de vida,
pega pelo menos o processo administrativo lá onde isso foi aprovado, que isso eles têm que ter, deve ter. Talvez não tenha o laudo, mas deve ter o processo onde foi aprovado. E isso pode bastar, tá? No seu caso, pode bastar. Tá joia. Eu gostaria muito de agradecer a todos e todas que participaram desse nosso encontro. Acho que foi pelo horário atípico e pelo dia útil, eu acho que foi um sucesso, né? Eu acho que a participação foi muito boa, né? E eu tenho certeza que se esse encontro ele se prolongasse, ele teria também mesmo tipo de interesse que durante todo o seu período, né, que ocorreu, ele vem tendo, sabe? Eu acho que não é um assunto que interessa e vai interessar, né, a todos nós, cedo ou tarde, e eu creio que esse talvez seja o primeiro de alguns encontros desse tipo que a gente vai programar, né, daqui para frente, especialmente para o próximo ano. Também agradeço muito a Carol, a nossa jornalista, ela é incansável, ela me deu uma aula hoje de manhã de técnicas de live, né? Eu acho que aprendi alguma coisa com ela. E agradeço muito ao Dr. Rudy, que eu não canso de agradecê-lo, né? A cada encontro nosso é uma aula que eu tenho, né? A gente já teve encontros presenciais, ele já foi comigo em diversos órgãos públicos, né? Nas minhas visitas a Brasília, né? Nas nossas tentativas de conquista e algumas proveitosas, outras nem tanto. Mas é isso, né? O que forja, né, essa nossa relação é a amizade, né? Eu acho que eu quero deixar isso aí claro e dizer que a FenaSoJaf, ela é uma entidade que ela sempre busca, né, o esclarecimento, né, e a consciência, né, de todos os que exercem essa nossa árdua profissão, tá? Eu agradeço imensamente e estou sempre à disposição para tentar, né, esclarecer alguma coisa, ajudar e me disponibilizar para que a gente sempre chegue a um diálogo interessante, né? Essa é a minha posição aqui e sempre vai ser. Então é isso, pessoal. Uma boa tarde para todos e todas e a gente se encontra em breve aí, tá? Eu tô à disposição para receber as perguntas que eventualmente não foram respondidas. Obrigado, Rudy. Quer terminar as suas agradecer e deixar alguma mensagem para o pessoal? Sim, não, a alegria é minha por vocês permitirem me aceitarem nesse espaço para tentar contribuir um pouco com um tema tão difícil. É uma alegria enorme estar com você, sempre é. E eu deixo a bola final para o Thiago Duarte ali, que foi quem nos trouxe hoje para cá, né? Então, um abraço. Muito obrigado à FenaSoJaf, ao Justra e a todos os oficiais e oficiais que estiveram aqui hoje. Não, Obrigado. obrigado, doutor Rude, obrigado, Fábio. É isso, gente. Eu acho que essas atividades ajudam a gente a ir formando opinião, tirando dúvidas. E vamos agora também, com base nessas reflexões, também tem o jurídico da FenaSoJaf. Quem não é filiado à sua associação, fortalecer a sua associação, filiando, né? E participando das atividades associativas. E é isso, fica um abraço para todo mundo e parabéns ao Valdeci aí, que desde a provocação dele junto ao tribunal, nosso colega aqui de São Paulo, que foi diretor jurídico da Ujusta também, a gente acabou desenrolando essa atividade com mais de 100 pessoas aí. É isso, um abraço, boa tarde, doutor Rude, boa tarde, colegas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.